A paz do Senhor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Cristão Literário. Eu me chamo Diego Felipe e nós estamos num quadro novo aqui no canal Cristão Literário. Nós vamos aqui estabelecer toda semana aqui um papo literário. A nossa proposta aqui é discutirmos ou discorrermos sobre diversos assuntos que vão envolver literatura, teologia, espiritualidade e diversos assuntos que são pertinentes ao cristianismo, à igreja dos nossos dias. E para começarmos aqui no nosso quadro novo, eu gostaria de falar sobre algo que é muito presente e muito ignorado, desconsiderado pela grande maioria daqueles que pregam a palavra do Senhor, que é o hábito da leitura. Muitas pessoas têm o desejo ou a vontade de serem pregadores, bons pregadores, pregadoras da palavra do Senhor. Porém, eles param no meio dessa jornada, dessa caminhada, por conta da falta de um pequeno detalhe, que é o hábito da leitura. Para ser um bom pregador ou uma boa pregadora, você precisa estar habituado a ler. E ler, eu não estou te falando só ler a Bíblia, mas ler outros livros além da Bíblia. Ler a Bíblia é algo obrigatório para todo aquele que tem a pretensão ou o desejo de ser um pregoeiro do Evangelho, de ser um pregador da palavra de Deus. Quer pregar a palavra? Comece lendo a Bíblia. Através de uma vida diária de oração e leitura bíblica, você vai encontrar recursos e ferramentas para desenvolver o seu ministério na pregação. Todavia, a Bíblia, todos nós sabemos que a Bíblia é um livro que dista da gente muito em tempo, em geografia. É um livro que conta, um livro 3.500 anos de distância da gente, queridos. É necessário estudo. É necessário estudo para entendermos o contexto, pois os escritores, os escritos sagrados foram feitos, elaborados, inspirados pelo Espírito Santo em um contexto social e cultural completamente diferente do nosso. Então, pregador, pregadora da palavra de Deus, você tem que não só ler a Bíblia, mas além de ler a Bíblia, você tem que procurar ler outros livros seculares mesmo, livros como esse, por exemplo. Esse livro, Escreva Certo, escrito pelo Edson de Oliveira e pela Maria Elise Bernd, acho que essa é a pronúncia correta do nome dele, eles são dois professores, por assim dizer, né? Pelo menos, não sei se eles estão atuando no exercício do magistério, mas eles são formados, têm formação na área de letras. E ele é um livro-chave para quem quer escrever certo, entre aspas, o nosso português. Todos nós sabemos, se nós vamos escrever, nós temos que fazer uso da norma padrão oculta da nossa língua. E esse livro ele se propõe a ser um auxiliar, um suporte para quem vai escrever um texto, uma redação. Esse livro eu estou dando aqui como exemplo para vocês, porque uma forma de você ser um bom pregador é você saber falar o nosso português, falar bem o seu idioma materno. Se você quer se expressar bem de forma a ser entendido por todos e não ser mal interpretado por ninguém, então você tem que procurar usar um linguajar que seja comum a todos, mas que fuja do comum. Como assim? Um linguajar que seja do conhecimento do seu público ao qual você se dirige. Porém, que não é um linguajar que é costumeiramente usado pelo público. Ou seja, estou falando da forma padrão da nossa língua. Então, para que eu possa ter ou desenvolver essa habilidade, eu tenho que ser alguém habituado a ler, a conhecer o meu idioma na forma padrão. E o exercício da escrita vai me ajudar a desenvolver-me nesse aprendizado, nessa tarefa. E escreva certo,
aqui, que é um livro que foi editado pela LPM Pocket, né? É um livro aqui, edição de bolso, pela LPM. Esse livro, ele vai nos ajudar até mesmo naquela pronúncia, que eu não sei se eu estou pronunciando certo, errado, eu não sei como é que se escreve, então, se eu não sei como é que se escreve, eu também não sei como dizer. Então, esse livro ele vai te ajudar muito, pregador, pregadora. Por exemplo, despercebido e desapercebido. Estou pescando aqui, né? Você sabe qual é a diferença entre essas duas palavras? Será que quando você estiver usando num sermão, uma pregação, despercebido e desapercebido, será que você não vai estar usando essas duas palavras que são diferentes para uma mesma situação? Porque despercebido é algo que passa por nós sem ser percebido. E desapercebido é algo que acontece a nós quando estamos desprevenidos. Então, essas, entre outras palavras, são abordadas aqui nesse livrinho. Por exemplo, é subsídio ou é subsídio? A forma correta de se pronunciar. A forma correta é subsídio. E esse livro ele vai te explicar por que é subsídio. Ele diz aqui, vou resumir aqui nas palavras do autor, a letra S colocada entre a letra B e uma vogal tem um som de C. Se você assimilar essa regrinha básica, você nunca vai errar. Então, a proposta desse livro, que é para a escrita, ele é plenamente aplicável à pronúncia, a forma de se comunicar oralmente, porque se eu sei como escrever uma palavra, eu sei como pronunciá-la. Então, eu nunca iria aprender ou saber disso se eu não tivesse lido este livro. Tá vendo como é importante a leitura? Eu citei aqui um exemplo bem comum para você entender, mas existem outros exemplos que nós poderíamos aqui citar para você. Se você vai falar de cristologia, você tem que ter lido algo sobre cristologia. Se você vai falar sobre escatologia, você tem que ter lido algo sobre escatologia. Então, a leitura, ela é mais do que importante. Ela é essencial para quem prega a palavra de Deus. Bem, essa é mais ou menos a proposta aqui desse quadro no nosso canal. De sempre trazermos aqui a discussão, a luz a alguma discussão, a algum assunto que seja pertinente, né, à nossa vida cristã, ao nosso ministério, ao nosso trabalho aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo. Querendo Deus, em nome de Jesus.